Oi gente, tudo bem com vocês, pessoal? Mais um vídeo, né, que eu vou estar repostando aqui, né? Porque o outro que eu tava aqui no canal aqui, não sei como, tinha áudio, depois de algum tempo parece que saiu o áudio e não sei porquê. Aí eu tenho que repostar o conteúdo até entender o porquê que eu publiquei com áudio e ficou sem áudio agora, né, no caso, né? Mas tinha áudio quando eu publiquei. Gente, eu vou falar aqui um depoimento quando eu tinha mais ou menos uns 18 ou 19 anos que eu estava querendo me relacionar. Já tinha resolvido uma outra etapa da minha vida. E me deparei com situações que tinha visto na minha fase pré-adolescência, na minha infância, na minha adolescência. Mas que tipo assim, lidar com essas situações, lidar com essa realidade que até hoje talvez aconteça, foi uma coisa muito difícil, né? Porque as pessoas muitas das vezes ignoram, entendeu? É negligente, não quer pagar para ver, entendeu? Não quer dar o braço a torcer, não quer dar ouvido. E a gente sabe que as consequências sempre são as mesmas. E foi uma época que eu tive dificuldade porque eu via sempre essa situação se repetindo, se repetindo. E vou falar também até aquela máxima naquela época, que até antes de eu ser de maior, que é aquela questão que o povo não aprende, né? Vê os erros, quer insistir nos erros, né? Então esse é um depoimento da minha própria experiência pessoal e uma virada de chave na minha parte, entendeu? Porque foi uma época assim que mudou muito a minha vida em termos de relacionamento. Tomei algumas decisões que foram difíceis, mas que me deu muito conhecimento, muita percepção ao longo dessa vida que eu tive e mudou a história da minha vida, né? Foi uma virada de chave, né? Vamos lá, gente, vamos falar sobre isso? Quando eu tinha 18 anos de idade, a gente, homem ou até a mulher também, eu percebo muito mesmo, os dois, a gente é ensinado num roteiro programado, né? O roteiro do romantismo, né? Que é repassado pelo setor privado, né? Entre filmes, documentários, até os nossos próprios pais têm essa mentalidade em uma certa medida, né? Entendeu? Mas muitos pais passam isso, né? E eu particularmente, eu não tinha nenhuma base sobre relacionamento, conhecimento, nada, tá? A minha existência foi como de muita gente aí enrolada, né? Entendeu? Sem nenhum preparo para o relacionamento, né? Então o que acontece? Tem muitos camaradas que ele vai lá no roteiro programado. O que é o roteiro programado para vocês entenderem? Ele vai lá, conversa com a mulher, troca uma ideia com a mulher, se disponibiliza para ter um relacionamento, faz aquele gesto que é ensinado para muitos crianças, até crianças, entendeu? De ser romântico, de ser carinhoso, participativo, entendeu? Os próprios pais, os parentes ali já ensinam errado, né? Numa outra época, isso aí é um outro comentário, tá? Faz tudo aquele roteiro programado de ser aquele cara cavaleiro, romântico, aquela coisa toda. E aí o que acontece de fato de verdade? O cara faz tudo isso e toma um não, toma um toco, toma um chega pra lá, não, não é dado a atenção em muitas mulheres são fortemente influenciadas por questões externas desde criança, entendeu? E ele toma uma decisão. Pô, não tem como convencer essa mulher. Esse é aquele que cumpre o roteiro, tá, gente? O que ele começa a fazer? Ele começa a mentir, começa a enganar, começa a trapacear, começa a inventar história, começa a inventar situações. Porque ele não conseguiu convencer a mulher, porque a mulher não se dispôs, não tem interesse, para ela não vale a pena, tem opções melhores, então ele vai mentir, enganar. Tem um outro caso, quando eu me lembro quando eu era mais jovem, que o cara já sabe que não vai conseguir.
Esse aí é o sagaz, né? Ele já vê de longe que é muita concorrência, muita gente correndo atrás daquela mulher, principalmente mulheres que têm bastante estimulante, boa aparência, né? E ele já vem como essa foto aqui, que nem um lobo. Então ele já vai montando o cenário, já vai montando a situação para conseguir ter um relacionamento. Então ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai inventar história, ele vai criar álibi. Ele vai tentar de uma certa forma conduzir aquela pessoa para ter um relacionamento, porque ele já entende de longe que ele não vai conseguir. Ele já entende de longe que ele não vai conseguir. Quando eu me deparei nessas duas situações, eu falei assim, cara, não dá para poder ser que nem vida de caranguejo, né? 2 passos para frente, 10 para trás, 15 para trás, 20 para trás. Eu tenho que seguir um outro caminho, porque esse aí eu já sei que é uma história repetitiva. Até hoje esse fato sempre está acontecendo. Mas isso aí, eu vou contar um testemunho mais completo, mas eu vou falar o que eu fiz naquela época. Eu falei assim, cara, não dá para poder competir com essas mulheres em termos de aparência, de formosura. Não dá. Eu não tenho boa aparência, eu não tenho uma boa formosidade, eu não tenho beleza natural, sou um Zé Ruela, né? E elas, pô, bota maquiagem, batom, brinco, faz limpeza de pele, faz depilação, compra perfume importado, roupas de boa qualidade, olha só. Aí não tem como aquela que é considerada como uma baranga virar baranga, né? Ficar com baranga, né? Ela vai ser o filé, evidentemente, né? Com essa montagem. Muitas faz clareamento de dente, pinta o cabelo, faz alisamento, faz progressiva, faz escova, compra produtos caríssimos, né? Para poder melhorar a qualidade do cabelo, creme de pentear, óleo. E eu só observando. Muitas têm materiais de hidratante corporal para ficar com bom cheiro, um óleo corporal para poder fixar o cheiro, usam um hálito bucal de boa qualidade. Então, quando eu cheguei nessa percepção, foi assim, cara, eu pensei assim, não dá para poder competir com essas mulheres que são totalmente montadas, né? Então, em termos de atração, de atrair o olhar delas, eu não vou conseguir. E aí, pô, fiz a mesma ideia que eu já via já com esse pensamento, né? Que eu sempre gostei de ser criativo, criar estilo, aquela coisa toda. No meu caso, deu certo. Criei arte, criei visual, criei cabelo, aquela coisa toda. Tive os embates de discriminação, preconceito, porque as pessoas só seguem, né? Não pensam. E consegui ver muito mais coisas que eles não conseguiam ver. Essa foi minha opção de escolha e eu vou contar o meu testemunho mais completo, tá? E aí, muitos camaradas, eles têm muita dificuldade de convencer. A mentira, sendo bem claro nesse depoimento aqui, a mentira, o engano, a trapaça, ser vigarista, é uma limitação cognitiva de não conseguir convencer o ser humano de algo. Convencer um ser humano de algo, isso até porque eu trabalho também nessa área, é uma parada muito complicada, ela é muito complexa. Exige tempo esse que muitos não querem perder, porque são estimulados pelos desejos sexuais. Esse também é um outro problema também. Não é uma questão fácil, entendeu? Até porque muitas vezes uma mulher numa relação sexual também vai ser passiva. Isso também não é colocado na matemática de muitos homens. Então, muitos, na época, optavam em mentir, enganar, trapacear, entendeu? Ludibriar a pessoa, para poder ter o acesso a essa pessoa. Olha só o problema que lá na frente vai gerar. Eu vou falar nos próximos tópicos lá na frente. Então, mentia, enganava, inventava história, contava aquela coisa toda. Tinha alguns que conseguia, tá? Conseguia, ficava. Tinha um puta de um esforço, mas conseguia, ficava. Teve outro também que ficava.
Mas tinha uma galera que não conseguia ficar com aquela mulher que era o top, beleza, aquela coisa toda. Esses camaradas sempre baixavam a régua, né? Baixava é, o, baixava o critério. Quase que fugiu aqui a palavra aqui, baixava o critério. E aqueles que, cara, os camaradas que conseguiam, continuavam com essa prática, né? Continuavam com essa prática de mentir e enganar, porque uma vez que ele conseguiu o que dava para poder fazer, ele ia insistir, né? Tinha lá o álibi, tinha lá o afirmamento para poder convencer a pessoa ali, né? Uma certa estabilidade, né? Alguma pessoa que dava certeza de algo que era mentiroso, mas conseguia. E muitas vezes também, esses caras tinham um outro problema que acontecia, né, gente? Tinha um outro problema que acontecia. Qual era o outro problema que acontecia? Antes de falar do outro problema, deixa eu só acabar de falar com você. Toda mentira, todo engano, toda trapaça, toda vigarice é a limitação cognitiva do ser humano não conseguir resolver os seus problemas. Ele não consegue mentir, então o que ele vai fazer? Ele vai trapacear, ele vai enganar. Ele chegou no seu limite cognitivamente para convencer um outro ser humano. Então, quando você vê muito ser humano mentindo, pode ter certeza que é isso. Ele não consegue resolver o problema. É um indício que ele chegou na capacidade máxima, né? Aí, se você for olhar o Brasil, ele tá ferrado, né? Mas vamos lá. Aí, o que acontece? O camarada, ele conseguia ficar com essa mulher que era um objeto de um certo coletivo, que era um interesse de um certo coletivo, que tinha uma certa notoriedade, uma atenção, entendeu? Durante um tempo, o camarada aproveitava, usufruía aquela coisa toda. Mas aí vinha um problema. Qual é o problema? O relacionamento ele começou pelo impulso, pelo estímulo, o desejo carnal de ter um relacionamento com a mulher. E o valor da mulher ele estava pelo fato da mulher ser de boa aparência, potencializado, evidentemente, com a falta de acesso, né? Porque tinha que concorrer com os outros homens, então isso tornava mais importante ainda porque se tornou inacessível. Com um certo tempo, aquela mulher já não tinha aquele valor mais, já estava conquistável, já estava resolvido e começava a ter o que? A saciedade, né? Entendeu? A realização, a plenitude de uma realização pessoal. E aí começava um outro problema. Qual é o outro problema? A mulher já não tinha o mesmo valor antes da conquista. Isso acontece direto. E aí daquele que tenta alertar que vai ser maltratado e vai ser humilhado por tentar alertar, né? A bestialidade de fato. E aí ele tentava uma outra mulher do mesmo nível, um pouquinho abaixo, né, se tivesse, né? E fazia os mesmos métodos. Então tinha homens que tinham êxito até um certo ponto, com 2 ou 3, e tinha outros que a casa caía, já na segunda tentativa. Mas caía por quê? Porque o camarada não tem habilidade, falta de estrutura, aquela coisa toda. Não necessariamente, tá? A gente parte para esse raciocínio. Caía muitas vezes porque ele não entendia que o problema não estava relacionado com acesso ao relacionamento com a mulher. O problema estava relacionado pelo impulso, pelo estímulo, por aquilo que existia uma certa quantidade limitada e que não era acessível para todo mundo. Até aqueles que conseguiam ficar com bastante mulher interessante, ele para muitas mulheres naquela época, e já era uma percepção, que ele é um cara insaciável, ele é um cara inquieto. Entende? Porque ele mesmo não conhece o seu próprio corpo. Se ele funciona com insaciedade, a partir do momento que tem uma quantidade ilimitada, ele vai ficar numa situação de refém, porque ele nunca vai ser saciado, ele nunca vai ser realizado, ele nunca vai ser feliz, de fato, de verdade, porque a relação dele é por impulso.
Ele pode ter sim uma satisfação com aquilo que ele conquistar, ter aquela coisa toda, mas ele nunca vai ser saciado mesmo plenamente, porque não tem quantidade suficiente. De cada 100 mulheres, vamos dizer que são 5 extremamente de boa aparência, bela, linda, aquela coisa toda. E tem 80 homens concorrendo contra ele, no caso, né? Essas 5 mulheres dividindo. Então não vai dar tempo para ele poder conseguir, e se ele conseguir, é uma quantidade insuficiente. Talvez 15, talvez 20 seria o suficiente para ele, ao ponto de dizer, olha, não preciso mais, isso para mim já deu. E a queda de muitos homens que são mentirosos, enganadores, é simplesmente tanto pela prática que ele utiliza, né, o cafajeste, o mulherengo, o Zé Droguinha, mas também pelo fato que tudo começou pelo estímulo. E aí a valorização pela dificuldade. Né? E aí acaba acontecendo, de fato de verdade, a queda de muitos. Tanto o cara que vai trocar pela segunda vez com outra mulher bonita, tanto o cara que já tem essa frequência. Chega uma hora que o cara ele acaba caindo. Tanto pelas práticas da mentira, quanto pela insaciedade, porque ele nunca vai ser satisfeito. E se ele começou uma coisa pelo aquilo que é de difícil acesso, ele vai ter problema também para poder manter aquelas coisas de difícil acesso. Vai explicar isso para os camaradas. Vai ser maltratado, vai tomar o coice, vai ser destratado e vai ser ridicularizado. Por quê? Porque os caras perderam a noção. Né? Quem faz a educação é o setor privado, na base do romantismo, que não tem nada a ver com o contexto atual da gente. Nossa, quem tenta avisar vai ser destratado, vai passar constrangimento, até o camarada quebrar a cara. Aí quando quebrar a cara ele vai dar ouvido. É aquela pessoa que vai pagar para ver, não tem jeito. Tem muitos que são assim. Mesmo em situações que você já percebe que vai dar problema, de longe. Nem precisa ter dificuldade. Bom, vamos para o próximo tópico aqui. Quase que não sai a palavra aqui, tá? Eu nem vou editar esse vídeo, tá, gente? Vai ser direto, porque é uma repostagem. Quando ele é descoberto, o ingresso é franco, né? É gratuito, né? Você não precisa pagar para ver o barraco acontecer, né? Então, né? Eu vi muito, né? Tanto antes de ter interesse realmente em ter um relacionamento com uma mulher, quanto depois. Entendeu? Muita mulher fica revoltada, indignada, furiosa. Também o homem também, quando ele é enganado também. Porque nem um boi brabo, né? Boi brabo ninguém entra na reta, né? Porque a força é tremenda. E o ser humano fica muito indignado, né? Então ali existe 2 processos que é importante ser falado, né? Ele fica queimado diante do coletivo, muitas mulheres fecham a porta já sabendo como é a atitude daquela pessoa, né? Que muitos classificam como macho tóxico, no caso. E tem um problema quando o cara tem uma filha, né? Geralmente esses caras que tem mulherengo, cafajeste, vigarista, galinha, essas coisas, sempre tem filho e mulher, né? Quero ver o que o lobo vai passar pra lobinha agora. Quero ver como é que vai ser o antídoto. Sempre tem filha mulher esses caras, cara. Parece que é uma coisa mesmo do próprio Deus mesmo mostrando o erro deles mesmo, né? E aí, como é que você vai ser negócio sua filha, já que você fez com a filha dos outros? E era muito comum. Muitos desses camaradas, a mulher derrubar a reputação, desabafar, querer se vingar mesmo, contar pra geral. Das duas em uma. Se o camarada era muito sagaz, ele ia para outro local, né? Se é um camarada muito sagaz, perceptivo, o camarada já tem um certo conhecimento, ele vai para outro lugar. Mas se é um camarada ainda recente, ele ficaria ali, tentava se justificar, mas o espaço era menor para poder ter novos relacionamentos com outras pessoas. Eu vi muito mais camarada menos sagaz, evidentemente, do que camarada sagaz. Né? Os camaradas sagaz mesmo, eles se destacam tremendamente. Né? E a questão da mulher ter contado tudo, todos os erros acumulativos que ela segurou por conta do relacionamento, era devastador para muitos homens. Era devastador contar todos
os podres, todas as coisas que estavam escondidas, todas as coisas que estavam ocultas, eram devastadores. E eu vi muito isso, gente. Eu vi muito isso aí. E vi também muitos que eram cafajestes, que tem filha mulher. E, cara, e aí? Não tem nem o que se falar, né? Até hoje eu brinco com dois colegas meus sobre essa questão, né? E aí? Como é que o lobo vai ensinar agora ao lobinho agora, entre outros lobos, né? Ou então a ovelha vai ensinar como é que se fugir dos outros lobos. Choro rir. Por quê? Porque o engano, a mentira, a trapaça e outras coisas mais, ele não cria ou ele não gera valores de conhecimento, de sabedoria, de instrução, de conhecimento. A coisa começa do nada, ela fica do nada. Quando você enfrenta essa situação, como foi o meu caso, tive muita dificuldade, enfrentei muita discriminação, preconceito pela ideia do estilo, pela ideia da arte, pela ideia de acreditar naquilo que eu estava fazendo. Eu consegui ver uma realidade que muita gente não ia conseguir, não estava querendo se esforçar para poder ver, entendeu? E isso me ajudou bastante, porque hoje, se eu um dia tiver filho, né, até pela minha preferência, eu já sei como explicar para ela e instruir ela para que não aconteça com ela, evidentemente, vai ter que pescar, evidentemente, e que se ela tiver filha homem, também que ensina o que é o certo. Esse time de parar para poder pensar o que vale hoje ou amanhã também vai valer, muitos homens não pensam. Então muitos cafajestes, vigaristas, mulherengo, tem muito aí que tem filha mulher. E aí vai passar o que para mulher? Nada. Nunca tiveram nada para poder, nunca fizeram nada para poder aprender. E infelizmente a história sempre está se repetindo. Infelizmente. Esse aí é o meu relato aí do lobo, né? Bastante qualidade, com bastante profundidade, minhas experiências. E tenho certeza que vai ajudar vocês, gente. Fui.